Essa palavra, ela vem borbulhando dentro de mim já há alguns dias. E quando o Espírito Santo ele começa a ministrar, eu tenho um bloco de notas, eu começo a fazer várias anotações de como a palavra ela vai se encaixando, é como se fosse quebra-cabeça. Cada dia o Espírito Santo vai falando alguma coisa. E eu quero ministrar algo para você. Eu quero te dizer, querido, esse ano é um ano realmente diferente. Não tem como ser igual aos outros que passou. Esse ano Deus ele estabeleceu um novo ciclo em nossas vidas. E através desse novo ciclo, eu quero te dizer, querido, que você vai viver algo que você nunca pensou ou imaginou viver. Vivemos em um tempo em que se nós se deixarmos levar pelo que está acontecendo lá atrás, deixamos de viver as promessas de Deus. Tudo que Deus ele tem nos mostrado através da palavra durante esse início de ano é que desejo dele é que você mergulhe o mais fundo. É que você entre no lugar mais profundo em Deus. Você não seja apenas uma pessoa superficial. Não fique apenas na superfície. Porque a superfície, ela vai te levar aonde ela quer que te leve. Mas quando você mergulha, querido, preste atenção. Quem te leva são as correntezas. Amém? É nesse sentido que eu quero que você entenda que, diante do que nós estamos vivendo hoje, seja mais profundo. Mergulhe mais fundo em Deus. Não seja tomado por aquilo que está acontecendo lá fora, mas seja tomado pelo que a palavra diz. Seja real, seja verdadeiro. Viva e pratique aquilo que está escrito aqui, porque se tudo isso aqui que está escrito fosse mentira, fosse irreal, fosse uma inverdade, preste atenção, não existiria. Acabaria, e o homem já teria provado que nada disso é real. Mas até hoje, provas científicas contundentes afirmam que tudo que está aqui é verdadeiro. Nil, então o que precisa? Você precisa crer. Você precisa estar firme na palavra. Eu queria que vocês abrissem lá em João, capítulo 11. Eu vou ler esse capítulo, eu vou ler a história, mas eu preciso que você preste atenção nos detalhes. João, capítulo 11. Conta sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor, Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Preste atenção, quero dar ênfase a algo. Um coração grato não mensura medidas, não mensura preço, não mensura tamanho. Ele sempre vai ter ele sempre vai ser grato pelaquilo que Deus fez com ele. Maria foi uma pessoa grata. Amém? Versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o senhor querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessas doenças, a natureza divina do Filho de Deus será revelada.
Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas ele disse: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Preste atenção, Cristo é a luz do mundo. Ele não tinha, preste atenção, mesmo ele voltando para um lugar onde ele poderia ser apedrejado novamente, tentar ser apedrejado novamente, por ele ser a luz, não tinha como as pessoas tropeçar nele, porque estavam vendo quem ele era, quem ele é. Amém? Versículo 11. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando de um sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre porque não ter estado lá com ele. Guarda essa frase, versículo 14. Pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: sempre vai ter um cara que vai puxar para trás, sempre, querido, preste atenção. Quando você for desafiado a crer, alguém vai chegar perto de você: não, então tá bom, eu vou lá para passar vergonha junto contigo. Sempre vai aparecer alguém, vai falar para você: será que vai dar certo mesmo? São os caras, essas pessoas, preste atenção, eles estão aqui para testar qual é o seu nível de profundidade em Deus. Essas pessoas vão testar se realmente você está convicto de quem é Deus em você. Vamos nós também a fim de morrer com o Mestre. Versículo 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros. 3 quilômetros dá em torno de, mais ou menos, dependendo da passada, 40 minutos de caminhada. E, continuando, versículo 19, muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedia a ele. Pensa se essa mulher cria. Será que tinha fé no coração dela? Versículo 23. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição, a vida. Guarda essa frase. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Havia uma situação nesse povoado. Tudo que Jesus precisava era testificar quem era o Pai através dele. E que se crescem nele como filho, não morreria. Essa morte aqui é a morte, essa vida de não morrer é para a vida eterna. Pois Cristo é a porta para a vida eterna. Tudo que Deus fez através de Cristo era trazer novamente o homem para perto de Deus. E quando Cristo, através dessa situação, Ele quer manifestar a glória de Deus,
através de todos que estavam naquele povoado, em Betânia. Mas vamos continuar a história. Versículo 28, depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria e sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos seus pés e dele disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Querido, Lázaro era um cara, eu tento imaginar Lázaro tão amado por aquelas pessoas ali, porque de outras cidades, em outro povoado, as pessoas que conheciam Lázaro saíam para visitar Marta e Maria. Pensa num cara 10, é ele. As pessoas gostavam tanto de Lázaro, que eu acredito que aquele povoado triplicou de pessoas. Jesus viu uma grande oportunidade de manifestar a glória do Pai através dele. Versículo 36, então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro, versículo 37, mas alguns deles disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Você sabe qual é muitas situações em que nós nos encontramos? É porque nós queremos ter o resultado antes da resposta. Que trocadilho simples. Estamos em determinada situação. Sabemos o resultado que vai chegar àquela situação. Só que a gente quer a resposta antes dela. Só que para Deus manifestar a glória dele, querido, preste atenção. Ele espera com que todas as coisas aconteçam. E se finde. Aí ele vem. Nil, mas isso são em todas as situações? Claro que não. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que a glória é dele, não é sua. Porque imagine se antes de acontecer alguma coisa, ele manifestasse o que você precisava como resposta. A glória seria de quem? Eu consegui, eu orei, eu tive fé, o suficiente Deus fez antes de chegar no final. Você consegue mensurar e entender? Porque quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançado na fornalha, por que você não pergunta, por que Deus não jogou um balde lá de água na fornalha? Por que Deus não fez alguma coisa antes daqueles adolescentes entrar na fornalha? Aqueles jovens. Mas o mais impactante, aqueles 3 garotos entraram na fornalha e não aconteceu nada. Pelo contrário, a Bíblia afirma que o 4º homem caminhava com eles lá dentro. Nem a roupa deles queimaram. Então a gente fica mensurando um resultado antes do acontecimento. E aí entra em aflição. Todos começam a perguntar por quê? E aí você faz a mesma pergunta que Gideão. Ei, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com a gente, se o Senhor caminha comigo, por que está acontecendo? Por que essas coisas? Por que fulano está passando por isso? Por que minha vida está assim? Tudo que Deus quer fazer através de você é manifestar a glória dEle, para que outras pessoas possam conhecer Ele através de você, querido. Por isso que a gente precisa ter um coração grato. Nil, que estranho. Claro que é, porque você não está no mundo, você está
no reino espiritual, você está dentro de um contexto totalmente diferente do que está lá fora. A sua mente, ela começa a estabelecer saídas. Você entra na internet, você começa a tentar encontrar pessoas que você consegue identificar a situação que você vive e o que elas fizeram. Você não mensura o que está escrito na palavra, e tudo que a palavra diz foi o que Gideão viveu. Ei, eu estou com você, eu vou caminhar com você, você pode ir, porque você vai vencer essa batalha, esse batalhão, como se fosse uma pessoa só. Continuando, versículo 38, Jesus ficou outra vez muito comovido e ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tire a pedra. A primeira pergunta que eu quero dar ênfase aqui: por que Jesus não foi lá e tirou a pedra? Por que Jesus não tocou na pedra? Porque quando você olha de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Deus lançando palavra. A única coisa que ele colocou a mão foi na criação do homem. Ele lançou palavra. Até quando você olha para a história de Gideão, e Gideão oferece a oferta para ele, o anjo ali pega uma vara e toca sobre a oferta. Ele não colocou a mão. Nil, mas por quê? Porque é a palavra que ele lança que eu preciso crer. É a palavra. Eu preciso crer na palavra. Tire a pedra. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: havia 4 dias. Eu vou falar sobre esse número para vocês. Havia 4 dias. O que está na gruta? O que a pedra fechou? Foi seu casamento? Foi o seu emprego? Foi algo dentro da sua família? É a sua empresa? É um sonho que está adormecido? Preste atenção, Jesus vai lançar a palavra: tire a pedra. Tire a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Ei, Senhor, eu já perdi a esperança. Não tem como mais, acabou, já passou o tempo. Morreu. Os meus sonhos, os meus desejos, meu casamento, o desejo de estudar e fazer mais uma faculdade, ou cursar mais alguma coisa, o meu ministério, acabou. Ei, tire a pedra. Tire a pedra. Mas já cheira mal, Senhor. Olha a resposta de Jesus. Versículo 40. Eu não lhe disse que se você crer, guarda esse versículo. Versículo 40. Você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Apontaram para mim lá, deixa eu ver aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Em outra versão. Ei, eu preciso crer. Porque Cristo lançou a palavra. A palavra, ela está constante em nossas vidas, querido. Eu preciso crer nela. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Palavra. Jesus lançou a palavra e ele gritou. Preste atenção, versículo 44, e o morto saiu,
e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe ele ir. Querido, preste atenção. Lázaro estava enfaixado, todo enfaixado. Imagine Lázaro saindo da gruta. Não, comece a imaginar, irmão. Não estou brincando, não, é sério. Imagina ele saindo todo enfaixado, sem ver nada, só ouvindo a voz de Jesus. Assim vai ser o seu milagre. Ele vai sair da gruta só ouvindo a palavra. Todo enfaixado. Saiu. Agora manda desembrulhar. Desembrulha aí, porque esse milagre é meu e vocês vão poder compartilhar dele também. Amém? Pronto, essa é a introdução. Vou começar a pregar. Eu quero compartilhar com vocês 5 chaves. 5 chaves que, através de uma oração de 13 segundos, em torno de 13 segundos, Deus mudou a história daquela comunidade de 4 dias. Eu quero te dizer, querido, que uma oração de fé vai fazer com que algo que estava dentro da gruta, tampado por uma pedra, vai acelerar o seu ano, vai ser extraordinário na sua vida. Tudo o que você precisa é uma oração simples e direta. E eu quero compartilhar com você 5 chaves. Mas antes de eu compartilhar, eu quero falar sobre o 4. Alguns estudiosos afirmam que, naquele tempo, o povo acreditava que quando uma pessoa falecia, o espírito daquela pessoa ficava vagando por 3 dias. Jesus quis confrontar essa história, essa forma daquele povo, naquele tempo, acreditar. E dizer o seguinte: ei, o dono da vida e morte, o Pai me deu, e eu tenho condições de passar os 3 dias, e no 4º dia ressuscitar. Alguns estudos afirmam isso. Mas eu quero te dizer que o número 4, ele mostra um novo ciclo. O número 4 aponta para um novo ciclo. Nil, como assim? Simples. Quantas estações de ano nós temos? Certo? Quantas faces de Jesus tem na Bíblia? 4 faces. Quantos evangelhos tem quando entra a nova era da igreja? 4 evangelhos. O número 4 aponta para um novo ciclo. O que Cristo queria fazer com aquela cidade, naquela comunidade, era apresentar um novo ciclo de vida, através da glória de Deus pela vida de Cristo. "40 dias de jejum no deserto, Jesus." Você vai ver que ali começa o ministério quando termina. As 4 marcas da cruz do Calvário, as 4 marcas da cruz do Calvário apresentam um novo ciclo para a humanidade. Os pregos cravados em suas mãos, os pregos cravados em seus pés e a coroa de espinho são as 4 marcas para um novo momento para a humanidade. Momento de graça, o estabelecimento da igreja na terra. E eu quero mostrar para você a primeira chave. A primeira chave aponta, e eu quero ficar apenas em um versículo, que é o versículo 41. A primeira chave fala de identidade. Qual é a sua identidade? Você tem uma identidade, e a sua identidade aponta para quem te dá cobertura. Versículo 41. Olha a oração. Pai. Primeira coisa que Jesus fez, Pai. Só chama de pai quem é filho.
O filho mostra quem você é, qual é a sua identidade. Qual é a sua identidade? Quando você pega a sua identidade aí, querido, abaixo do seu nome está escrito o nome dos seus pais. Você é filho, filho amado. Deus te deu uma identidade de filho. Essa é a primeira chave. Você é filho. Preste atenção, João capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Através de Jesus Cristo, você se tornou filho. Não adianta dizer que as pessoas estão lá fora, todas elas são filhos de Deus. Não, você precisa entender e mostrar para eles que estão lá fora, que para se tornarem filhos, vocês precisam crer no próprio Filho de Deus. Está escrito aqui. Eu não posso ir contra. Aí quando você vê lá, é 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor grande é esse? Seremos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Para que o mundo possa ter a identidade de filho, precisa conhecer o Pai e crer no Filho. Romanos capítulo 8, versículo 16. O propósito do Espírito é testemunhar o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a primeira chave, a identidade, você é filho. Imagine dentro do coração de Cristo a convicção e a certeza, Pai. Semana passada, toda sexta-feira, vocês podem perguntar para mim, Pastor Nil, o que você faz sexta-feiras, à tarde? Pix, eu só faço Pix. O Weber me passa uma lista de situação, não é, Weber? E aí eu, Pix. E detalhe, se eu perder o horário de fazer Pix, ele já passa a mensagem. Pastor, você esqueceu de fazer o Pix. Aí tem que parar tudo. Eu estava na mesa fazendo Pix. Quem conhece o Bernardo, que anda perto da gente, sabe que o Bernardo é um cara muito insistente. Pensa um cara insistente. E aí ele parou do meu lado. E ele começou, pai. E toda hora me chamando, pai. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso de concentração no que eu estou fazendo. A Jonária sabe que o que eu estou fazendo, eu preciso me concentrar, independente de qualquer coisa. Não adianta me chamar, eu tenho até um abafador lá em casa, eu boto um abafador e eu preciso de concentração, porque eu não posso me perder no que eu estou fazendo. E ele começou, pai, eu falei, cara, calma, eu vou te atender, só um pouquinho. Pai. E, de repente ele falou assim, ô Josenil, eu falei, como é que é? Aí eu dei um pulo. Você me respeita, rapaz? Eu sou seu pai, você me chama de pai. Aí ele começou a bugalhar o olho, de lágrima. Falei, senta aqui, agora você vai esperar que o seu pai vai te atender no tempo oportuno. Deixa eu terminar de fazer o que eu estou fazendo. A Jonária está rindo, é assim, não é, minha mãe? A outra está rindo lá, a Laísa sabe que é assim. Agora imagina você, se para mim se soou mal, o meu filho me chamar pelo nome, imagina você que é filho, não chamar o pai de pai. Deus, olha a cultura, isso é cultural, a gente precisa mudar isso, porque a sua identidade é filho. Pai, papaizinho querido. Olha a diferença. É claro que vai soar, então isso acontece com a gente, né? Porque talvez Deus está ocupado, ele deve estar fazendo alguma coisa e a gente está tentando tirar a concentração dele. Não, querido, preste atenção, tem um tempo certo que ele vai chegar em você, ele vai te atender. Mas você precisa passar no processo de permanência. Amém? Quem conhece o Bernardo sabe que o Bernardo é permanente e persistente. Ali é fera. Primeira chave, pai, você tem uma identidade. Segunda chave, para quem está tomando nota, intimidade. O mais impactante
não quer dizer que você seja filho que você é íntimo do pai. Um exemplo bem simples e prático, rápido. A história dos irmãos, o filho pródigo. O filho saiu de casa. O pai deu toda a herança que era da parte dele, ele foi embora. Num determinado momento, ele morrendo de fome, a barriga gritou mais alto, claro, ei, eu tenho um pai. Ou, se meu pai dá o melhor de comida para os servos, eu vou para lá e vou comer junto com os caras, estou com fome aí. Mas eu tenho um pai. Só que o cara volta para casa, o pai dá uma festa. E o outro irmão, que vivia com o pai, ele tinha consciência que ele era empregado. Pô, pai, eu estou aqui te servindo, faço tudo para você. Você não me dá nem um cabrito para comer com meus amigos. Eu faço tudo. Eu trabalho para você, sol a sol, ralo, sou a camisa. Ser filho não quer dizer que você é íntimo. Prestou atenção? Ser filho não quer dizer que você é íntimo. Eu preciso ter intimidade com o pai. Eu preciso ser íntimo dele. Lá em João, capítulo 17, do versículo 22 ao 23. Dar-lhe-eis a glória que me deste. Olha a oração, Jesus fazendo oração com o Pai. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando, eu e o Senhor. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste. Olha que Jesus está falando com o Pai. Pai, assim como o Senhor derramou a glória sobre mim, e nós somos um, essa intimidade, esse relacionamento, derrama sobre eles também. Para que eles tenham a mesma coisa que eu tenho com o Senhor. Jesus, ele não foi egoísta, ele quis dividir a paternidade também. Não, esse pai aqui é só meu. Eu ando com ele e vocês aí. Jesus não fez isso, Jesus compartilhou a paternidade. Ele quis que nós sejamos íntimos, assim como ele é. João, capítulo 15, versículo 15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois os empregados não sabem o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Tudo que Jesus falou, tudo que ele ouviu do Pai dele, ele compartilhou através do Evangelho. E agora, através de intimidade, eu não sou mais empregado, eu sou amigo. Então, quando você olha para a história do filho pródigo, você vê que apesar dos dois ser filho, um só teve um entendimento de quem era o pai. Pai. Intimidade. Terceira chave. Gratidão. Pai, eu te agradeço. A gratidão é uma forma de louvar a Deus em um sinal de uma vida transformada por Jesus. Quem é grato é mais feliz. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos encontrando mais alegrias nela. Imagina agora, querido, preste atenção, porque Jesus, lá no versículo 35, ele chora. Houve um aperto no coração dele, diante de tudo aquilo que ele estava vendo. As duas irmãs chorando, aquela comunidade toda chorando, aflita, triste com aquela situação. E mesmo assim, em uma oração, Jesus agradece. Olha que trem louco. Querido, preste atenção, quantas vezes você chega diante de Deus e você começa a desabafar toda a sua aflição. Você chega diante de Deus, dentro do aperto que você está passando, e na verdade, em coração grato, Deus, obrigado por tudo isso que eu estou passando. Olha que loucura. Que trem de doido. Tem como você agradecer com o coração aflito? Querido, eu quero te dizer que se Jesus fez, e Ele falou na sua palavra, que faríamos coisas maiores do que Ele fez, Ele está dizendo para você, você também pode ser grato. Um coração grato.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 17 ao 18. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus por algumas coisas, por meias coisas. Olha aqui que a palavra fala. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Vamos ver nessa versão aqui qual? Versículo 17, 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Por tudo. Por todas as coisas dá graça. Não importa qual momento que você esteja vivendo. Não importa a dificuldade, se é alegria, se é tristeza. Deus, obrigado. O Senhor sabe de todas as coisas. Imagina Gideão lá, plantando, cultivando escondido, com medo de chegar os midianitas. Eu imagino o coração dele. Deus, obrigado. Estou aqui. E eu sei que o Senhor está me guardando. Guarda a minha plantação. Eu estou suando a camisa, Deus, é para sustentar minha família. Estou aqui, estou guarda, Senhor. Não deixa que o devorador chegue. Assim somos nós. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Agradece pelo seu emprego, agradece pela sua família. Querido, eu recebi nós fomos almoçar junto com o pastor Francisco, estava eu, o pastor Jonathan e o pastor Rubinho junto, e o pastor Francisco começou a falar de gratidão. Aquela palavra assim entrou como uma faca no meu coração. Falei, Deus, como é que a gente precisa ser grato? E em casa começamos a praticar. Falei, se você vai agora, vamos orar agora e agradecendo porque a mamãe fez a comida para nós. Vamos agradecer por essa comida. Não é verdade, meu bem? A gente começou a ter essa prática de gratidão. Porque estarmos sentados na mesa, Senhor, eu te agradeço pelo lar, te agradeço pelo carro, te agradeço pelo trabalho, te agradeço pela igreja que eu estou, te agradeço por onde o Senhor me colocou. Não importa o que eu esteja passando, mas eu quero te agradecer, Deus. É um coração grato. Porque Jesus, Pai, eu te agradeço. Um coração grato, ele destrava todas as pedras que estão segurando o seu milagre. Efésios capítulo 5, versículo 20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Seja um coração grato. Efésios capítulo 5, versículo 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Sejam gratos, querido, essa é uma chave, seja grato a Deus. Quarta chave. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Agora, a questão é o seguinte. Quem disse a você ou sussurrou no seu ouvido que o Pai não está te escutando? Quem disse? Preste atenção, o inimigo de nossas almas sempre vai colocar em descrédito a voz do Senhor no seu coração. Sempre. Por que, Nil? Porque ele quer gerar dúvida. E a primeira pergunta, porque quando você olha Jesus, ele fala aqui, ó, Pai, te agradeço porque me ouviste. A palavra aqui é me ouviste, em algumas versões fala assim, sempre me ouve. Quem te disse que o Pai não está te ouvindo? Você vai dar um de Bernardo, vai ficar gritando até o Pai dar o pulo? Calma. Ele está te escutando. Ele sabe e ele tem ouvido a tua voz. O que preciso é saber que o Pai está me ouvindo. Mas eu também tenho que ter um coração audível à palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então preste atenção. Havia uma convicção dentro do coração de Jesus tão intensa. Ele tinha a identidade de filho, ele tem a identidade de filho. Ele sabe quem é o Pai.
E ele sabe que o Pai o ouve. O que alimenta a fé é a sua intimidade, o relacionamento com o tanto que você ouve a palavra de Deus. O que nós precisamos é entender, querido, todas as vezes a gente parece que bate na mesma tecla, mas nós queremos que você entenda que para que você possa romper o extraordinário, o mar se abra na sua frente, a pedra possa se abrir, o milagre sair de dentro da gruta, querido, você precisa crer, e para que você precisa ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessas mensagens, mas a ponha em prática. Será que foi uma prática retirar a pedra? Será que para Gideão foi uma prática apresentar uma oferta para o anjo? Porque quando nós tomamos atitude de fé, querido, pode ficar tranquilo. Porque não é você vai lá colocar a mão em ação, mas a palavra que vai manifestar é que Deus colocou no seu coração. Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre de que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Querido, a palavra não fala que você vai viver constantemente em tempo de paz. A palavra não afirma que você não vai passar pelo deserto. A palavra não afirma que você não vai passar por guerras, lutas. Mas tudo que, através de Jesus, o que Deus quis dizer para você, ei, eu estou contigo. Ei, onde você estiver, eu estarei com você, você não está sozinho. Então, quando eu ouço a palavra e eu vejo as circunstâncias, eu não sou aquele cara que vai perambular no deserto, eu sou aquele cara que vai atravessar o deserto. Você viu a diferença? Porque eu tenho a convicção da identidade que eu sou, eu sei quem é o Pai, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho, e Ele me ouve. Olha o que Jesus afirma lá em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso fala de intimidade, relacionamento. Você só sabe quem te chama pelo nome quando você reconhece quem está te chamando. Você está ouvindo a voz de Jesus? Você tem ouvido a palavra dele? Você tem fortalecido e galgado níveis diferentes de fé, de crescimento de fé? Tudo que nós precisamos, querida, é nos fortalecer através da palavra. E esse ano, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, vai ser um ano diferente. O que ficou travado há anos atrás, em poucos segundos com oração de fé, vai ser destravado pela palavra de Cristo na sua vida, através de você. Quinta e última chave. Cobertura. A cobertura, ela nunca vai deixar você desamparado. A cobertura, ela vai firmar a palavra que foi lançada dentro de você. Em dezembro, a gente estava se organizando para fazer os nossos eventos de final de ano, o Réveillon, o café da manhã, o culto de primícias, e N situações. Aí um líder, como eu fico na frente do financeiro, um líder foi e perguntou, ele precisava de uma autorização, e eu fui de imediato, eu falei, não. E naquela mesma hora eu já passei uma mensagem para o pastor Rubens. Claro, eu preciso dividir responsabilidade, eu não posso assumir todas as coisas. E aí eu conversando com o pastor Rubens, eu falei assim, não, está autorizado. Aí eu fui de imediato, respondi, olha, está autorizado, está ok. Aí ele falou assim, uai, na mensagem, o irmão está aqui, ele está vendo e está rindo. Aí ele falou assim, uai. Eu falei, não rapaz, isso chama cobertura, eu agora estou respaldado.
Deixa eu te falar algo. Você tem cobertura. Você tem cobertura. Se Deus colocou essa cobertura sobre a sua vida, é para que você entenda, vá sem medo. Faça sem medo. Vai, pode ir, querido. Você tem cobertura, você tem respaldo. A palavra te deu respaldo. A palavra te deu respaldo. A tua cobertura te deu respaldo. Pode ir. Foi isso que aconteceu com Jesus. Olha só, continuando no versículo 42. Para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus tinha respaldo. Você tem respaldo também. Você pode ir, porque através da palavra você tem respaldo, você tem cobertura. Essa é a quinta chave. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Aonde Deus colocou? Aonde Deus colocou você? Deus sonhou com você para que você nascesse nessa família. Deus sonhou com você e abriu a porta de trabalho para trabalhar nesta empresa. Deus estabeleceu a sua empresa naquele lugar porque Ele tem propósito. E é através de você, assim como levantou Gideão como juiz naquele tempo, Ele levantou você para estar naquele lugar com respaldo, com cobertura. É na sua escola, é na sua faculdade, é no seu ministério. Ele te deu respaldo, querido, não tenha medo, vá. Eu poderia aqui passar algumas horas falando de vários testemunhos, de várias pessoas no nosso meio, que entendeu a palavra, entendeu o respaldo de cobertura, começou a interagir na intimidade, no relacionamento com o Pai, e avançou. São pessoas que têm crescido, o ministério está crescendo, as células estão crescendo. Eu quero te dizer que você também vai experimentar isso. Você vai experimentar o extraordinário de Deus esse ano. Em poucos segundos, numa oração de quase 13 segundos, algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. Agora eu quero te falar algo. Todas essas 5 chaves, ela tem um respaldo, ela tem um alicerce. Eu falei para você, quando eu estava lendo todo esse texto, que guardasse alguns versículos. Preste atenção lá no versículo 14, versículo 15. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Aqui há 4 momentos aonde Jesus fala sobre o verbo crer. Preste atenção, versículo 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crer em mim, não morrerá. Você acredita nisso? Jesus está falando com Marta, e aí Jesus volta a falar com Marta novamente. Jesus fala com Marta quando ela vai se encontrar com ele antes dele entrar na aldeia, e agora Jesus fala com Marta de novo, só que de frente para o túmulo. Olha só, versículo 40. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? E aí agora no versículo 42, Jesus repete, só que agora a conversa é ele e o Pai. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam. 4 momentos. A mesma sentido da palavra. Tudo o que Jesus queria para aquela comunidade era apresentar um novo ciclo. Lázaro saiu todo coberto, todo enfaixado daquele lugar, com as suas vistas vendadas. E aí ele sai todo amarradinho de dentro da gruta. Ei, desembrulha esse milagre.
Foram 4 dias. Foram 4 momentos. Porque através daquele milagre, toda aquela comunidade foi impactada pelo poder de Deus através de Jesus Cristo.